Nono ano, vamos então continuar a nossa aula sobre a descolonização da Ásia e da África. Na aula passada nós tivemos uma visão geral desse contexto de descolonização da África e da Ásia, relembramos um pouco sobre a colonização, quando os europeus ocuparam esses continentes, e os motivos que fizeram com que os colonos conseguissem buscar a sua liberdade, o enfraquecimento das guerras mundiais e assim por diante. Agora, para ficar mais específico, nós vamos tratar da independência de algumas regiões da Ásia. Então vamos lá. A descolonização da Ásia. Antes de tratar especificamente das regiões, a Índia e a Indochina, que nós vamos tratar nesta aula, lembre-se que o Japão foi integrante do eixo na Segunda Guerra Mundial e que tinha planos expansionistas na Ásia. Um dos motivos do Japão se aliar com a Alemanha na guerra era porque eles tinham semelhanças em termos de objetivo, ocupação de território no continente asiático para exploração de riqueza, basicamente. Então, durante esse processo de expansão do colonialismo, o Japão ocupou várias colônias nos países que eram seus inimigos, como por exemplo a França e a Inglaterra. Mas ficou muito enfraquecida após a guerra. E aí essas colônias aproveitaram então a fragilidade para iniciar o processo de descolonização. Então nós vamos começar agora a tratar da descolonização na Ásia, na Índia, tá certo? Bem, a Inglaterra vai dominar a região da Índia. Ela vai instaurar na Índia um protetorado. Era uma forma de exploração, de administração, que era considerada um pouco mais branda do que em outros territórios, mas que ainda assim era bastante autoritária e muitas vezes até muito violenta. E por conta da forma com que eles tratavam os indianos, e principalmente porque desrespeitavam os costumes das tradições indianas. Eles não se preocupavam com a cultura dos indianos, que é muito diferente da cultura ocidental, que é muito diferente da cultura dos ingleses. Os jovens indianos, claro, eram contra o autoritarismo do governo britânico e exigiam maior autonomia política, queriam participação política. Então acabaram criando um partido, o Partido do Congresso, ou o Congresso Nacional Indiano, em 1885, para tentar ganhar espaço e disputar com os ingleses através da política, das negociações políticas. No entanto, esse partido ele era muito restrito às elites, aquelas pessoas que tinham oportunidade de estudo, de acesso à riqueza. Então a população mais pobre, uma população gigantesca que a Índia já tinha, ficava de fora dessas questões políticas. E inicialmente esse partido vai ter pouca repercussão política, não vai ter tanta expressividade. Mas depois da Primeira Guerra Mundial ele começa a ganhar um pouco mais de espaço e de visibilidade. A Inglaterra na Primeira Guerra Mundial vai pedir apoio dos indianos, sobretudo para oferecimento de matéria-primas de produtos que eles precisavam para a guerra, e também vão pedir apoio com soldados para lutar junto com os ingleses. E aí, em troca, eles vão dizer que vão revisar a política colonialista, ou seja, os indianos vão fornecer soldado, vão fornecer matéria-prima em troca de um abrandamento da exploração dos ingleses. Só que quando a guerra acaba, a Primeira Guerra acaba, a Inglaterra está com muitos prejuízos, com muitas perdas, e aí ela vai intensificar a exploração, ou seja, ela vai fazer o inverso daquilo que ela havia prometido para os indianos, vai intensificar ainda mais a exploração, elevando o valor dos impostos e diminuindo os investimentos no país, o que vai fazer o país mergulhar ainda mais na pobreza. Vai causar desemprego entre os mais pobres e aí a luta pela independência começa a ficar mais forte. Porque além da classe alta que tentava buscar a independência através da política ou de maior participação política no Congresso, agora as classes mais baixas vão aderir a essa luta pela independência porque eles estão sofrendo grandemente. O Partido do Congresso, então, vai buscar acordo com os ingleses e vai surgir aí um personagem muito importante da história da Índia, o Mohandas Karamchand Gandhi, ou conhecido também como Mahatma Gandhi. Bem, ele discordava de algumas questões do partido porque ele queria independência completa. Alguns queriam uma negociação com os ingleses, mas não
que os ingleses saíssem por completo. Já o Mahatma Gandhi queria independência completa. Bem, ele era um sujeito muito instruído, ele estudou na Inglaterra, atuou politicamente na África do Sul, pela independência da África do Sul, e aí quando ele retorna à Índia, ele vai lutar pela independência da Índia. E ele vai ser adepto de um sistema de rebelião conhecido como desobediência civil, ou seja, com o uso de não violência, mas de uma resistência pacífica, fazendo, por exemplo, boicote aos produtos para enfraquecer economicamente o colonizador, dentre outros que nós veremos mais adiante. Ele vai realizar a Marcha do Sal até o litoral da Índia em 1930, percorrendo um grande território da Índia, para denunciar os impostos sobre o sal, um produto básico, né? E aí vai promover protestos pacíficos, vai promover jejuns ou greves de fome, como também ficou conhecido, dentre outras ações similares. Mas basicamente era descumprir algumas regras impostas pelo colonizador, mas sem atos de violência, sem fazer uma luta armada, sem uma luta de violência. Então essa é a estratégia do Mahatma Gandhi. Bem, o Partido do Congresso vai divulgar essa causa indiana, e aí a Índia vai ter algumas dificuldades devido à sua população gigantesca e porque ela tinha uma grande diversidade étnica, ou seja, de povos de origens diferentes e também de religiões. Então, por exemplo, existia boa parte dos indianos que eram hindus, na sua maioria hindus, eram aquela religião que nós já falamos sobre ela, uma religião politeísta e muito antiga, inclusive. Uma outra parte da Índia eram de muçulmanos, mas também tinha de grupos diferentes, como Sikhs, Parsis e dentre outros grupos. O Gandhi defendia uma Índia unificada, por completo, independente da origem étnica e da origem religiosa. Mas existia uma outra liderança dentro da Índia, o Muhammad Ali Jinnah, que era muçulmano, e ele defendia que os indianos muçulmanos deveriam se separar dos demais indianos, ou seja, formar uma comunidade de indianos, mas que fossem de apenas muçulmanos, se separar completamente dos hindus. Há ali, gente, um choque entre essas religiões por exemplo, os muçulmanos são completamente contra a idolatria, já os hindus acreditam numa diversidade muito grande de deuses, então são religiões completamente incompatíveis. E os muçulmanos resolvem então se separar dos demais indianos e formar um país próprio, que seria o Paquistão. É um país indiano, mas que é apenas para muçulmanos. Bem, o tempo vai passando, vem a Primeira Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, a Inglaterra está extremamente enfraquecida e vai ceder aos indianos, aprovando finalmente a sua independência em 5 de julho de 1947. Já não era mais vantajoso para a Inglaterra manter a colônia na Inglaterra. Dava mais prejuízo do que lucro, por isso eles acabaram abandonando. O Partido do Congresso vai assumir o governo para a maioria da população que era hindu. Vai ser liderado então pelo primeiro-ministro Nehru. E em 14 de agosto, para evitar conflitos entre os próprios indianos, foi formado um novo país, o Paquistão, que era de maioria muçulmana. Então, quando você olha no mapa, o Paquistão faz fronteira com a Índia. Antes era tudo Índia. O Paquistão, a população então, tem origem indiana, mas são indianos que são adeptos da religião islâmica. E o Gandhi, o grande personagem desse movimento, que até hoje se fala nele, que era um pacifista, era contra atos de violência, foi assassinado em 30 de janeiro de 48 por um hindu radical que era contra a unificação da Índia. Bem, uma outra situação importante na Ásia, além da Índia, foi o caso da Indochina. A Indochina eram colônias que ficavam no sul da Ásia, que hoje vai corresponder aos territórios do Vietnã, do Laos e do Camboja. Então, os territórios que hoje pertencem ao Vietnã, Laos e Camboja, antes era todo um território só, chamado de Indochina. Bem, a luta pela emancipação vai começar onde hoje fica o Vietnã. A Guerra do Vietnã, como ficará conhecida, vai ser o conflito mais longo do século XX, começando em 45, assim que acaba a Segunda Guerra Mundial, indo até 1976.
E claro, por ser um período tão longo, ela vai ter também diferentes fases. As lutas vão começar até antes, a luta pela independência da região, ela começa até antes da Guerra do Vietnã, já em 1930, quando os japoneses invadem a região. Essas pessoas que eram contrárias às ocupações estrangeiras vão formar grupos nacionalistas com o objetivo de expulsar os estrangeiros. Um grande destaque aí para esses grupos de resistência, esses grupos nacionalistas, era os Viet Minh. Era um grupo formado pelo Partido Comunista Vietnamita, criado por um sujeito chamado Ho Chi Minh. Então, os Viet Minh era um grupo comunista liderado por Ho Chi Minh. Ho Chi Minh vai assumir a liderança e vai expulsar os japoneses em 1945 e ocupa a região norte do Vietnã. Lembre-se que essa região era toda uma colônia francesa, todo aquele território pertencia à França. E aí, quando Ho Chi Minh ocupa o norte do Vietnã, ele vai declarar a independência daquela região, porque conseguiu se livrar dos franceses, e vai aderir então ao socialismo. Mas lembre-se, nós estamos no contexto de Guerra Fria. E a França tinha como aliado os Estados Unidos. A França era um país capitalista que aderiu ao capitalismo, portanto ele era antissocialista. E por conta das disputas ideológicas da época, por questões até de propaganda ideológica, ficou muito ruim a derrota da França pelo socialista. Isso mostra uma fragilidade dos capitalistas. Então, a França resolve então retomar o controle daquela região toda. E aí então começa uma disputa territorial que vai durar de 45 até 54, com os franceses tentando recuperar o norte do Vietnã, mas sendo derrotados pelo Ho Chi Minh, pelos vietnamitas daquela região. Bem, os envolvidos nesse conflito vão fazer então um tratado de paz na Suíça, em Genebra, na Suíça, em 54. Qual era a proposta para acabar então com o conflito armado? O Vietnã seria dividido em 2 países, presta bem atenção nisso aqui. Então, para acabar com o conflito, o Vietnã seria dividido em 2 partes. O norte ficaria com Ho Chi Minh e o sul continuaria com uma colônia francesa. Certo? Então, o território foi dividido em 2 partes, o norte com Ho Chi Minh socialista e o sul com os franceses capitalistas. E lá na colônia do sul, em 55, deveria ser realizadas novas eleições para formar um novo governo, só que essas eleições nunca aconteceu. Os Estados Unidos, então, resolveu entrar na jogada. O que eles queriam fazer? Acabar com a pobreza do Vietnã no sul, investindo muito dinheiro no sul, para que o sul do Vietnã tornasse uma espécie de vitrine capitalista na Ásia. Ou seja, se eles conseguissem acabar com a pobreza do Vietnã do Sul, fazer com que o Vietnã do Sul tivesse bastante prosperidade, serviria para os vizinhos, outros países asiáticos, perceber o quão melhor era o capitalismo quando se comparado ao socialismo. E então atrair outros países para o bloco socialista, tá certo? Influenciar ainda mais a área de influência dos Estados Unidos. Então, o primeiro passo era os Estados Unidos fornecer dinheiro para a população local para melhorar as condições de vida. Só que esse dinheiro foi completamente desviado pela liderança local, porque eles eram bastante corruptos. Então, esse dinheiro não foi empregado para atender às necessidades da população. Muito pelo contrário, a pobreza aumentou. E aí veja que para os Estados Unidos essa situação ficou muito complicada, porque se eles estavam investindo pesado na região do Vietnã e a pobreza aumentou, mostra as fragilidades desse sistema que os Estados Unidos defende, tá certo? E aí vai surgir nessa região do sul a criação de uma Frente Nacional de Libertação que vai ser chamada de Viet Cong. Então, cuidado para não confundir. Viet Minh, norte socialista, Viet Cong é um grupo que vai nascer ao sul para conseguir a liberdade do sul do Vietnã, tá certo? Só que eles também tinham tendências socialistas, tá certo? Porque aqui eles vão parecer muito com o Viet Minh porque estão vendo que a princípio o Vietnã do Norte está tendo mais sucesso do que o Vietnã do Sul. Ou seja,
naquela região, o socialismo parece estar dando mais certo do que o capitalismo. Então, dentro da região sul do Vietnã, surge um grupo muito similar ao norte, que vai tentar expulsar mais uma vez a dominação dos franceses. O que os Estados Unidos vai fazer então? Com medo de surgir um governo socialista naquela região, ele vai apoiar os franceses num conflito armado. De novo, um conflito armado, mandando mais arma e orientações militares para que os franceses pudessem, então, vencer esse núcleo socialista que está nascendo na região sul do Vietnã. Só que a França perdeu completamente o interesse na região, não era viável para a França. O que a França vai fazer? Abandonar a colônia. A França vai retirar suas tropas e não vai querer mais se envolver no conflito armado naquela região. E aí os Estados Unidos assumem, portanto, esse território. Os Estados Unidos vão enviar tropa para o Vietnã em 1961. E aí é o período da Guerra do Vietnã em que os Estados Unidos entram. Então a Guerra do Vietnã ela não começa com a entrada dos Estados Unidos. Ela teve um período anterior que era com a França. Mas ela é mais conhecida a partir da entrada dos Estados Unidos em 61. Os Estados Unidos, então, mandam as tropas, essa tropa vai lutar da maneira tradicional, como sempre estiveram acostumados, da mesma forma que lutou lá na Segunda Guerra Mundial, só que agora as tropas americanas vão ter grandes dificuldades naquela região. Lembre-se que quando os Estados Unidos participou da Segunda Guerra Mundial, participou na Europa, com um clima muito parecido com o clima dos Estados Unidos. Agora eles estão na Ásia, num clima muito diferente, um clima muito mais quente, e que eles não estavam adaptados, que exigia muito mais do soldado. E ainda assim era um território de selva, que é muito difícil de se locomover, é um deslocamento que tem que ser a pé, é difícil fazer um deslocamento por carros e tanques e assim por diante. Além disso, os Vietcongs usavam uma tática que era a tática de guerrilha. Basicamente eles ficavam escondidos, principalmente no alto de montanhas. Então eles, quando queriam atacar os americanos, eles vinham rapidamente, eles saíam desses esconderijos, atacavam rapidamente e depois retornavam para os seus esconderijos. Portanto, era muito difícil atacar os Vietcongs. Eles faziam então túneis subterrâneos nas montanhas e em vários lugares, de forma que eles apareciam de repente e atacavam os soldados americanos. E os soldados eram pegos desprevenidos, então eles usavam armadilhas, enfim, usavam essas táticas de guerrilha para atacar os norte-americanos. Além disso, eles conheciam muito a região, coisa que os norte-americanos não tinham, conheciam muito pouco. Por outro lado, os Estados Unidos vai usar a sua superioridade bélica, ou seja, de armamento, utilizando lança-chamas para atacar as trincheiras e os esconderijos dos Vietcongs. Vão utilizar bombas de bilha de fósforo, que posteriormente, inclusive, vai ser proibido, porque são armas extremamente nocivas, uma arma que faz uma devastação terrível. Ela algo que é bastante violento mesmo. Por exemplo, a bomba de fósforo, quando ela é atacada, como ela é química, ela queima o sujeito em vida, ele morre aos poucos sendo queimado. E além de outras armas químicas como o agente laranja e o napalm. Essas cenas de violência contra os vietnamitas vão correr o mundo. Nós estamos no período em que as imagens chegam mais rápido, a televisão já está em muitas casas, e aí vai colocar a opinião pública contra os norte-americanos. Os próprios norte-americanos vão ser contra a atuação dos Estados Unidos no Vietnã. Fora que muitos norte-americanos morreram na Guerra do Vietnã. Então, famílias nos Estados Unidos, embora a guerra não foi lá, perdeu muitos familiares, perdeu ente querido nesta guerra. E aí os Estados Unidos, então, em 73, resolve retirar as suas tropas dos Estados Unidos. Se você ver filme americano sobre a guerra, gente, sempre vai dar a impressão que os Estados Unidos venceu a Guerra do Vietnã. O que não é verdade. Os Estados Unidos precisou retirar as suas tropas. Eles vão chamar isso de uma retirada tática. Bem, por que eles retiraram? Porque não deram conta de atingir os seus objetivos, não conseguiram dominar a sua região. Se eles não atingiram os seus objetivos, podemos dizer que eles foram derrotados, portanto. Tá certo? Então, está aí a Guerra do Vietnã e a derrota dos Estados Unidos
naquela região. Na próxima aula falaremos de mais um território da Ásia, vamos falar da China, e já entramos então na descolonização da África, que vai ser um pouco mais rápido.